Bom dia para todo mundo, uma pena não estar aí com vocês. Hoje eu vou falar sobre essa discussão em torno dos procedimentos dolorosos na indústria da suinocultura e o que podemos considerar como alternativas para poder reduzir esses procedimentos dolorosos. Como vocês sabem, a indústria global funciona com a aplicação de procedimentos dolorosos rotineiros. Principalmente temos aqui a castração dos leitões macho, temos também o corte de presas, o corte da cauda para poder reduzir a caudipatia e provavelmente outros sistemas implementados ainda como a marca, cortar a orelha para identificar e também alguns ainda usam anéis no focinho para evitar que o suíno fosse alguns problemas relacionados com as dores devido ao processo de produção. E devemos entender porque eles são uma rotina. Na verdade, eles são métodos convenientes para evitar comportamentos inadequados. Isso virou em rotina, mas ao mesmo tempo são procedimentos questionáveis que o animal sofre. Então, será que é aceitável produzir dor no animal dentro da rotina de produção? Pois há medicamentos disponíveis para evitar a dor. Então, será que é aceitável continuar suportando a dor? Para a percepção do consumidor, isso não é bom nem para a qualidade do produto, mas pois nenhum consumidor quer comer um animal que sofreu previamente. Nós fizemos muitas enquetes aos consumidores e todo mundo tem essa preocupação consciente sobre o bem-estar dos animais. Os consumidores não querem que os animais sintam medo, comunidades, tem algumas pequenas que trabalham em indústria suína, há também teorias, também acordos sobre o problema que os dolorosos significam, pois muitas vezes eles são aceitados por práticas culturais e também pela conveniência econômica. Para isso, nós precisamos de mais educação para que essas práticas não sejam mais consideradas. A ideia de apoiar também os marcos de empresas que apoiam o bem-estar animal. Então, qual é a evidência que nós temos sobre a dor nos suínos? O que o indivíduo percebe uma experiência emocional, sensorial, desagradável, associada a um dano na pele. Sabemos que os suínos têm uma fisiologia, anatomia muito parecida à humana, muito similar na maior parte dos mamíferos. E aqui, vendo esse mapeio, vemos uma similitude muito alta com o sistema nervoso dos humanos. E os suínos são usados como modelo de experimentação. Nós também sabemos que, da mesma maneira que vamos sentir dor, os suínos também. Muito importante também considerar que tipo de dor nós estamos produzindo no suíno quando fazemos esse procedimento. Temos aí a dor não efetiva por uma lesão no tecido, é uma dor aguda e produz uma resposta de comportamento imediata muito grave. Vemos isso nos procedimentos. Também temos dor inflamatória quando o
tecido está se recuperando e essa dor dura mais e nem sempre vai ser visível, pois o animal vai parar de vocalizar e vai ter uma resposta de comportamento mais discreta e também, se não, a expressão pode passar desapercebida. Aqui nós temos evidências de dor, logo a curação do tecido, quando não há inflamação, há evidência também que pode sugerir que o corte da cauda pode causar um estado de dor crônica no suíno, dependendo dos tipos de dor e também pensar os procedimentos que têm um impacto no suíno. Temos aprendido também e aprendido como o suíno experimenta a dor, dependendo do local anatômico. Temos a dor somática, quando há um dano no osso, na pele, no músculo, e nós sabemos que esse tipo de dor acontece na castração, no corte da cauda, no corte da presa. Também temos a dor visceral, que é os órgãos internos. Nós temos ali também quando temos a castração. Também nós temos que essa dor visceral pode ter vômito. Também temos a dor neuropática, que envolve os nervos e também prejudica a qualidade de vida do suíno e muitas vezes o corte da cauda pode ter uma lesão neuropática e também temos aí consequências negativas para os animais. Então, vendo aqui a evidência da dor em suínos e as pesquisas de comportamento animal identificaram através das respostas de comportamento agudo sobre dor. Vemos aqui no gráfico à esquerda uma escala de 1 até 6, o que representa diversas partes do processo de castração. De 3 para 6 é o corte do escroto, remoção dos testículos. E temos aí os diversos tipos de manejo, a frequência de vocalizações aumenta, essa é uma resposta de comportamento pela dor aguda do procedimento. O que vemos aqui à direita, nas fases 4 e 5, aí temos uma mudança de procedimento, logo de cortar o conduto espermático, e aqui vemos que a remoção dos testículos é a parte mais dolorosa do procedimento pelo aumento das vocalizações dos suínos. Sabemos que a dor é estressante para o animal. Vemos isso em estudos que quando temos suínos castrados cirurgicamente, temos aí um aumento rápido em hormônios, como uma resposta do estresse. Nós temos cortisol, as TH, temos aí como aumenta logo da castração e depois vai diminuindo dentro dos 90 minutos posteriores. Depois temos o cortisol, que tem uma linha mais alta e tem uma maior duração. Muito importante indicar que os animais que vão ser castrados são muito pequenos, não há diferenças muito importantes, mas quando há uma castração cirúrgica, vemos uma mudança muito mais intensa, é uma resposta de estresse devido à castração cirúrgica. Aqui temos evidência de comportamento mais discretos que não são percebidos. E aqui temos a quantidade de temos aqui a quantidade de leitões que estão coçando
suas, suas, suas ancas com mais frequência em comparação com leitões não castrados. Isso aqui durante 4 dias. Então, temos aí uma mudança de comportamento devido à inflamação, dor crônica, logo do procedimento da castração. E, finalmente, mais evidência sobre o que é doloroso, os movimentos repentinos quando os leitões são manejados para o corte da cauda. Aqui nós temos os movimentos de fuga, temos aqui a porcentagem de remoção da cauda e aí temos aumento do movimento repentino do leitão, que é uma resposta de estresse devido aqui o corte de presas nos leitões. Nós temos temos uma concorrência, brigas que podem causar lesões na face dos leitões, principalmente se você pode ter aí uma infecção também, mas o que normalmente não se considera é que as as áreas da base são fáceis de ver, mas o que você não vê dentro da boca do suíno, quando você corta a presa, você pode expor os nervos, a polpa do dente, você vai fraturar o dente também, e é uma causa de infecção por bactérias, formação de abscessos. Então, a corta de presa nós sabemos que é doloroso, pode criar uma infecção, e por isso que consideramos que não é necessário somente considerar se a lesão da face é grave. Eu gostaria de revisar aqui esses códigos de bem-estar, o capítulo 7.13, que considera o bem-estar animal, sistema de produção suína, a seção 7.13.8 se foca nos procedimentos dolorosos, mas aqui se aceita que esses procedimentos são realizados, mas deveria se avaliar quando eles são necessários fazê-los para facilitar o manejo. Se o procedimento vai ser realizado, deve ser feito por um tratador treinado, e se você decidir continuar fazendo esse procedimento devido às exigências do mercado ou requerimentos ambientais, aí é perguntar, realmente preciso fazer esse procedimento para o bem-estar animal? Ou será que eu vou melhorar o bem-estar animal fazendo esse procedimento? Então, o que nós queremos reduzir e avaliar aqui é considerar também o enfoque das 3 R's, considerando os animais em pesquisa, falamos em redução, pode reduzir a prática do procedimento, replacement, ou substituição, pode substituir o procedimento com um enfoque mais humano e melhor, e refinamento, pode refinar o procedimento para que ele seja mais humano, como, por exemplo, oferecer controle da dor. E não são procedimentos agradáveis quando são feitos por parte do pessoal, então a redução, a substituição são ótimos para os tratadores e também para aliviar a dor no animal. Principalmente o Código de Bem-Estar é que tratadores competentes devem realizar esses procedimentos, e nós consideramos isso como parte do refinamento. Então, a ideia é reduzir a quantidade de lesões, que seja bem feito no suíno, e também quando o corte de presas
realizado novamente. Precisamos de tratadores treinados, mas muitas vezes há uma abertura da cavidade da polpa e também o equipamento que não está bem mantido pode criar mais dano. Então, quando os tratadores estão bem treinados, se sentem confortáveis com o procedimento e o equipamento tem sido bem higienizado e tudo tem informações. Um pouco de experiência no Canadá, hoje nós recebemos essas petições de reduzir essas práticas por parte dos nossos códigos. Nós temos muitos sistemas de produção que reduziram o corte de preços, tem outros sistemas que efetivamente reduziram o corte de presa, pois não era necessário, pois e há poucos leitões, um bom alinhamento não são necessários. Claramente, o corte de presa reduz as lesões, mas também elas são reduzidas quando há poucos leitões. Agora, leitões que não tiveram a presa cortada, aí nós precisamos também saber exatamente que leitões precisam de cuidados especiais. Também muito importante não provocar nenhuma disrupção na pegada. E quando você não faz um corte de presa, você poupa trabalho, pode usar esse trabalho em outra área e deveria avaliar bem com de maneira diferente. Então, a forma de reduzir esse corte é fazendo um procedimento de avaliação para avaliar se os porcos realmente precisam passar por esse procedimento. Precisa de uma escala de avaliação com uma pontuação até 5 de lesões severas e foi determinado que o tratamento com antibiótico, o tratamento tópico, só deve ser administrado quando vemos uma lesão no ponto 5, que é uma lesão severa. Portanto, se formos fazer o corte, não fazer no dia do nascimento, vamos permitir que tenham uma ingesta de colostro de forma adequada para que eles possam abocanhar o mamilo de forma adequada. Não só essa atenção nós damos não apenas na leitegada. No momento de fazer o corte, temos que garantir que tem uma boa higiene, garantir que vai ter um bom exercício de forma excelente, também de forma precoce, para garantir a boa saúde dos leitões. A experiência do Prairie Swine Center, onde eu trabalho, nós tivemos um aumento do antibiótico em 3% apenas quando é necessário. E em 2019 paramos de cortar os dentes. Inicialmente era porque o pessoal não se sentia à vontade com essa possibilidade de decidir qual era apto ou não para o corte. Então, quando o pessoal começou a se sentir mais confortável com a rotina, depois de observar a trajetória do que acontecia no procedimento e do que acontecia que eles não brigavam mais, então eles se sentiram bem de não ter que realizar esse corte. Eles somente garantiram que tivesse um número suficiente de dentes e diminuir a concorrência. Agora eu vou falar nos próximos momentos, principalmente desse controle que tem no corte da cauda. O corte da cauda
reduz os sintomas de distúrbios e não se dirige a causas subjacentes. Tem múltiplos fatores que afetam esta parte. Se tem uma intenção de cortar a cauda, tem que fazer um esforço para focar por que está acontecendo o surto de mordedura de cauda. E então, identificar a causa dessa mordedura de cauda. Às vezes é argumentado que eles cortam a cauda para melhorar os níveis de manejo. Isso deveria ser um fator de risco para identificar, por exemplo, como está o enriquecimento ambiental. Será que dá para melhorar a condição de saúde? Nós sabemos que a mordedura de cauda tem relação também com o estado da saúde. Como nós podemos também apontar para uma estratégia de vacinação, uma intervenção precoce? Precisamos focar também na concorrência para a obtenção de recursos. Isso pode trazer uma mordedura de cauda. Temos que focar na parte da comida, a proteína na ração. A dieta tem que trazer uma quantidade adequada de proteína, as condições do ambiente, do retorno. Se a ventilação não está boa, precisamos melhorar. Faz parte também da limpeza. Routine challenges that we could improve. Isso aqui tudo é um desafio, mas são coisas rotineiras que podemos melhorar. Isso bem breve para falar do enriquecimento ambiental. Se não tem esse enriquecimento, provavelmente vamos chegar a essa manipulação. Se nós damos o enriquecimento, vamos reduzir o risco de mordedura de cauda. De qualquer forma, poderia ter um surto, mas pode melhorar quando existe um enriquecimento ambiental, que seria o primeiro ponto em que temos que focar. Tudo que vocês vão entregar vão ser materiais de enriquecimento úteis que sejam atrativos para os suínos. Uma quantidade suficiente também para os que estão nas celas de parição. Se vocês acham que isso não está funcionando, precisam avaliar e melhorar. Não temos tempo para entrar em todos os detalhes, mas eu só quero dizer que se vocês estão considerando reduzir o corte de cauda, tem que primeiro avaliar a prevalência e a severidade da mordedura de cauda, onde começa e onde acontece. Não faz sentido diminuir o corte de cauda quando tem um problema de mordedura de cauda. Então, precisa controlar primeiro o problema da mordedura para então pensar na possibilidade de ter porcos sem esse corte. E falando em castração, nós geralmente fazemos isso para evitar aquele desafio que surge nos machos que estão prontos. Uma estratégia para isso poderia mudar o marketing nosso, realizar um sacrifício de uma outra forma, ter condições para identificar o momento de forma antecipada e também temos uma vacina, que é a Improvac. E com essa vacina, nós vamos bloquear temporariamente o hormônio, a gonadotropina, que contribui para o odor sexual. E o que a Improvac faz, ele ajuda no retorno do investimento, porque mesmo assim vai ter um crescimento importante comparado com o macho normal. Também aumenta a eficiência da alimentação e um benefício de não ter castração cirúrgica é que diminui o estresse e o risco de infecção que é gerado num procedimento desse tipo. Então, simplesmente para falar desse uso massificado da Improvac, ela já é usada em muitos países do mundo, aceita amplamente no mercado.
O uso da Improvac está crescendo em nível mundial. Vocês podem ver aqui no gráfico que tem certas tendências. Brasil é uma delas, onde 89% dos suínos exportados foram castrados com Improvac. Tem um número crescente para introduzir esse sistema no Canadá, na Austrália também. Tem mercados onde a castração cirúrgica não se realiza há muito tempo e tem outros com bastante potencial de crescimento. Então, enquanto nós pudermos ter um mercado de alta qualidade, como o Japão, por exemplo, que eles aceitam apenas animais castrados com a Improvac, na China e no Japão, eles não usam tanto a vacina porque isso foi implementado de forma local. Eles usam mais a Improvest. E é uma coisa que, se eles fazem assim, tão massificadamente, nós também deveríamos. Agora, os pensamentos finais é que, se todos continuamos usando procedimentos dolorosos, se não podemos deixar de fazer os procedimentos, então como vamos aliviar a dor? Nós precisamos fornecer um controle da dor e isso vai trazer benefícios. Nós sabemos que é um desafio com o nível de controle de dor atual. É difícil controlar durante toda a etapa para sarar. Mas quando não existe um controle da dor, através de um analgésico, por exemplo, como o meloxicam, vamos ter uma probabilidade de guincho, uma probabilidade de berros da parte do animal, principalmente depois do corte de cauda. E sabemos também que vamos ter um aumento desses efeitos com a castração. Mas uma anestesia local também ajuda 20 minutos depois da castração. Isso pode trazer uma diminuição do comportamento de dor e isso vai trazer benefícios para o pessoal e para os suínos. Sabemos também que a castração ou anestesia para local vai reduzir a dor do procedimento da castração. E com a redução, temos vários medicamentos analgésicos que podem ser usados. E tem, inclusive, analgésicos de longa duração que são mais beneficiosos para a cura desses leitões. Os benefícios é que aumenta o bem-estar, reduz o estresse, melhora a aceitação pública da produção suína e também serve de ajuda para o pessoal, porque eles não se sentem obrigados a realizar procedimentos em que sabem que os animais sentem dores. Tem bastante informação para que evidencia que os medicamentos podem ajudar, que aumentam o período sem dor. E temos estudos, inclusive no Canadá, mostrando isso. Alguns podem morrer até mesmo se não for controlada essa dor. O que eu posso dizer depois dessa apresentação é que os procedimentos de rotina são dolorosos, mas nós temos uma preocupação com isso. Tem a marca, a indústria é prejudicada devido a isso. Ninguém quer comer animais que sabemos que sofreram. Então, tem alternativas disponíveis. Podemos reduzir os procedimentos dolorosos ou novas práticas para realizar esses procedimentos e reduzir a dor. Vocês devem explorar quais são as alternativas, quais são os recursos. Inclusive, vocês podem falar com os nossos representantes para pesquisar mais qual é a melhor opção para vocês. Podem ver essas referências aqui de bem-estar com diretrizes sobre o corte de cauda
sobre enriquecimento ambiental, falem com os médicos veterinários sobre controle da dor e podem entrar em contato comigo. Muito obrigada por me ouvir. Muito obrigada, foi uma excelente apresentação. Foi muito interessante. Em relação a controle da dor, em procedimentos cirúrgicos, tem um interesse público pelo impacto ambiental, resistência aos antibióticos ou interesse na redução dos recursos farmacêuticos? Pessoalmente, eu não vi pesquisa suficiente nesse assunto que sugira que existe aquela relação. Ainda não foi feita. Mas nós sabemos que os consumidores, de forma geral, tendem a ter essas expectativas de que tenha muitas injeções, porque isso poderia chegar na carne. Se fizer muitas injeções de antibióticos, poderia estar na carne. Mas hoje não tem tantas pesquisas sobre isso. O que nós sabemos é que pode diminuir a dor no procedimento através desses medicamentos, mas algum estudo que conecte tudo, que eu saiba, não tem. Agora, outra pergunta rápida. O que acontece com o desenvolvimento das cordas vocais no primeiro dia de vida dos leitões, considerando que as práticas dolorosas são aplicadas no primeiro dia e não estão associadas com a vocalização da dor? Eu não sei se tem a ver com o desenvolvimento das cordas, das pregas vocais, mas poderia ter alguma evidência inicial sobre como o porco percebe essa dor no primeiro momento da sua vida. Não existem evidências sólidas para concluir que eles sentem menos dor, mas sabemos que têm reações diferentes quando isso é realizado no primeiro dia de vida versus o quinto ou terceiro dia de vida. O desenvolvimento das pregas vocais, eu não poderia falar sobre isso, mas considerando a fisiologia, mas eu poderia me atrever a dizer que isso não vai ter um efeito sobre como ele sente a dor. Muito obrigada.